Shalom Lekulam e bem-vindos ao nosso canal. Que Deus vos abençoe na Shalom de Yeshua HaMashiach. Bem-vindos ao canal Derek Haim. Diga-me de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo e deixem sua opinião. E eu desejo-lhes uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependente aí do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Preste bem atenção. Olha só, venha fazer parte dessa família, se inscrevam nesse canal, estamos sempre aí com conteúdos, estudos aprofundados. Quero compartilhar conhecimento com você, ok? Então se inscrevam nesse canal. Olha só, pessoal, um pastor, ele convence toda a igreja a seguir a Torá de Deus, a Torá sagrada. Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco. E no grego significa Pentateuco, Torá. São os 5 primeiros livros de Moisés, de Bereshit a Sefer Devarim, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio. O que acontece? Esse pastor, dentre tantas idas e viagens para Israel, décadas viajando para Israel, ele chegou numa conclusão: Jesus era judeu. Se Jesus era judeu, eu vou guardar Shabat, guardar sábado, eu vou comemorar as festas da Torá, da Bíblia, eu vou seguir o que Jesus seguia. Olha só o que aconteceu, vamos entender essa matéria aqui. E as pessoas devem ter pensado assim: poxa, esse vídeo aí, pastor converte toda a igreja para seguir a lei de Moisés, e é isso aí. Que na verdade não é lei de Moisés. Esse linguajar que usa muito é o cristianismo para diminuir os mandamentos de Deus, colocando o seguinte: olha, isso é lei de Moisés. Não, não, não. É a lei do Eterno. São mitzvot do Eterno e mandamentos de Deus perpétuos para Bnei Israel e também para toda a humanidade. Esse mundo ele é regido por leis. Vamos à matéria, olha só. Um pastor dedica sua vida e de milhões de seus seguidores ao povo judeu e à terra de Israel. Quase 30 anos atrás, o pastor Larry e sua esposa, a pastora, consideram abandonar o ministério que passaram por muitos anos construindo. Ele falou o seguinte: olha, eu simplesmente senti que faltava alguma coisa, disse o pastor. Nós tínhamos construído igrejas em todo o mundo, em países como a Austrália e a América. Mas então, um amigo recomendou que nós visitássemos Israel. Mal sabíamos, tudo isso mudaria as nossas vidas e vidas de milhões de cristãos ao redor do mundo. Inclusive, esse pastor tem uma página no Facebook, página no Instagram e tem um canal no YouTube com milhares de seguidores. Não vai parar por aí não. Ao decorrer do vídeo você vai ver aqui fotos, vídeos da igreja desse pastor que guarda Shabat, comemora a festa. É uma bênção. Olha só, e eu fico pensando, quem dera se isso chegasse no Brasil. No Brasil já tem esse movimento, mas eu queria que isso chegasse no Brasil, até porque o Brasil está muito atrasado, até porque essa linguística de a teologia da substituição, que agora a igreja é o Israel de Deus. E eu quero até abrir um parênteses desse vídeo aqui e falar algumas verdades sobre isso, sobre esses pastores que ensinam que a igreja é o Israel de Deus. Que igreja é essa que é o Israel de Deus, que não tem compromisso com o Shabat, que não tem compromisso com mitzvot, com mandamentos, que não tem compromisso com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com o estrangeiro? E se você colocar na internet agora, em qualquer site de fofoca aí, é escândalos e mais escândalos em igreja. Por quê? Porque não tem Torá, não tem mandamentos, não obedecem os mandamentos de Deus. Um resumo aqui sobre essa teologia da substituição que é pregada no meio evangélico. Primeiro, distanciou a igreja de Israel e do povo judeu, trazendo ódio, divisão e separação, principalmente agora nesses conflitos que Israel está tendo. Segundo, rompeu com as raízes judaicas da fé, chamada hoje cristão, mas na verdade sempre foi e continuará sendo judaico. Ou seja, Jesus era judeu,
ele foi circuncidado, ele não comia carne de porco. Terceiro, criou um campo minado para que mais tarde várias atrocidades fossem cometidas contra o povo judeu, como as cruzadas, inquisições, o próprio Holocausto. Eu vou parar por aqui. Resumindo, todo aquele que defende a teologia da substituição torna-se, na verdade, um antissemita e coloca contra os planos que o Eterno ainda tem para a nação de Israel e para o povo judeu. Então, para você que é contra Israel, é muito bom você fazer uma análise a respeito sobre o que eu acabei de ler aqui. Continuando a matéria, o pastor ele falou o seguinte: minha primeira resposta foi: por que eu iria para Israel? Pensei nisso porque em muitas igrejas há um falso ensinamento de cristãos substituindo os judeus, chamando de a teologia da substituição. Vim para Israel e comecei a ter experiência. O que eu acabei de falar aqui agora, pessoas rejeitam Eretz Israel. De acordo com o site, o pastor Reihe, fora das ruínas de uma antiga sinagoga em Cafarnaum, Deus falou com ele em um momento determinado em que ele o ensinaria a ler a Bíblia através dos óculos de um Jesus judeu e não um Jesus romanizado por Roma, pela Igreja Católica. O pastor explicou ao Jerusalém Post. Jerusalém Post é um site de notícia de Jerusalém. O pastor explicou ao Jerusalém Post que para ele isso significava. Ele falou o seguinte: vou te ensinar a reler a Bíblia através dos olhos de Moshe Avinu, um de Abraão, e de um Jesus judeu, e de um Paulo judeu. Legal isso, né? Aí você deve estar se perguntando agora: Alberto, Israel abandonou Jesus, rejeitou Jesus? É isso mesmo? Olha o que diz o Romanos, capítulo 15, versículo 27. Preste bem atenção. Os goim, os gentios, têm uma dívida com o povo de Israel. Olha o que Paulo diz. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que Paulo está querendo dizer com isso? É muito bom, né? Pegar uma caravana aí para Eretz Israel, olha lá o Yarden, o Jordão, vou bater aqui uma selfie aqui no Rio Jordão, no Mar Morto, blá blá blá, blá blá blá. Querem participar das bênçãos de Israel, trazem de lá óleo ungido, óleo caríssimo para vender aqui em igrejas, shofar, talit, menorá, um monte de coisa. Mas na hora de abrir mão para abençoar o povo de Israel, Israel rejeitou Jesus. Igual um pastor aí que foi para Israel no começo do conflito ano passado, e o que ele faz? Ele dá no pé, deixa a caravana para trás e volta para o Brasil. Depois teve a cara de pau de dizer que foi mentira, só que ele foi desmascarado. Porque eu mesmo desmascarei, falando toda a verdade em um vídeo que eu gravei. A matéria continua dizendo assim: ele, então, mudou toda a sua abordagem em relação ao cristianismo e ao judaísmo. O pastor, de 72 anos, agora tem milhões de seguidores nas mídias sociais e em seus programas de TV diários em rede de transmissão cristã ao redor do mundo. Abre aspas. Percebi, como cristão, fui enganado em muitas coisas sobre Israel e o povo judeu. Fecha aspas, acrescentou o pastor. Ele falou o seguinte: muito que o povo judeu sofreu nos últimos milhares de anos foi por causa que a igreja está ensinando, ou seja, o antissemitismo. A nova missão deles, daquele dia em diante, ele disse, era reeducar a igreja e que o povo judeu e a terra do povo judeu são nossos irmãos e irmãs, e que nosso trabalho é ficar do lado do povo judeu ao redor do mundo. Nosso trabalho também é ficar ao lado da nação de Israel e falar onde e quando podemos
acabar com o antissemitismo. Selecionamos o pastor Lery como ganhador deste prêmio, diz o Jerusalém Post. Ele foi ganhador desse prêmio inaugural em reconhecimento e em profundo apreço por sua liderança exemplar, compromisso inabalável com o Keren HaYesod. Esta palavra aqui é uma palavra hebraica que significa força do fundamento. Keren quer dizer força, Yesod significa fundamento, que é uma das sefirot da Kabbalah, da árvore da vida. E o povo judeu dizem o Keren HaYesod, ou seja, isso aqui é uma instituição judaica que levanta fundos para ajudar judeus de todo o mundo. O pastor é um verdadeiro amigo do povo judeu e do Estado de Israel, disse o presidente do Keren HaYesod. Suas contribuições impactam muitos aspectos da sociedade israelense. Milhares de milhares puderam realizar seu sonho de emigrar para Israel, graças ao pastor e à sua igreja. Nós precisamos e apreciamos a verdadeira amizade do pastor Lery com o Keren HaYesod e o povo de Israel. Keren HaYesod é o braço mundial de arrecadamento de fundos preeminente para o povo de Israel, desde sua criação em 1920. Keren HaYesod tem estado em vanguarda, fortalecimento da sociedade israelense, promovendo a Aliyá, a subida, e enriquecendo a diáspora judaica. Gente, que legal, em que instituição legal. Eu vou até deixar o link dessa instituição aqui que você pode ajudar. Isso mesmo. A família se dedicou totalmente à questão de conexão com o povo judeu e com o Estado judeu. Eu fico pensando se todos os pastores, eu sei que tem muitos pastores que fazem isso, mas quem dera se todos os pastores fizessem isso, arrecadar fundos para ajudar judeus, órfãos, viúvas, necessitados, mas infelizmente muitas pessoas só pensam nelas mesmas. Vamos continuar aqui. O site continua dizendo o seguinte: nós mantemos o kosher em nossa família e temos a mezuzot em nossa porta, disse o pastor, que isso surpreenderia muitos, né, de nossos líderes, dos nossos leitores judeus, melhor dizendo. Nós mantemos o Shabat, a guarda do sábado, porque este é o Antigo e o Novo Testamento. Um sujeito veio à nossa casa para entregar carne em alta qualidade. Ele viu uma mezuzá em nossa porta. Ele perguntou: "Você é judeu?" Tentamos explicar ele qual era a nossa história. Então ele disse: "O dono da nossa empresa é um judeu." Minha esposa disse: "Bem, se ele é judeu, como ele vende carne de porco?" Explicamos que, infelizmente, não podemos comprar esse tipo de carne, pois não é kosher. O cara voltou meia hora depois e disse: "Olha, liguei para o meu patrão em Nova York e ele disse que vocês estão absolutamente certos e que ele está removendo a carne de porco das embalagens", disse ao pastor com risadas. Que é muito legal, né, gente? O pastor orgulhosamente mencionou que teve uma longa conversa com o ex-rabino-chefe de Israel, Meir Lau. Ele é o líder, e admiro muito do que qualquer líder religioso do mundo. O pastor citou o rabino, perguntando a ele no final do encontro: "Como você sabe dessas coisas sobre o judaísmo?" "Nós estudamos", respondeu o pastor. Ou seja, o rabino perguntou ao pastor: "Como que você sabe dessas coisas de Torá, de judaísmo de Israel?" O pastor respondeu: "Nós estudamos", respondeu o pastor para o rabino. "Isso é porque você faz parte, ou seja, você tem raízes judaicas." "Com certeza, é isso que estamos tentando ensinar ao mundo", disse o pastor. Essa foi a 39ª viagem a Israel, disse o pastor com muito orgulho. "Tenho muitos amigos cristãos, judeus e muçulmanos em Israel." Ele também pediu para enfatizar que não é
um missionário tentando converter judeus ao cristianismo. Isso aqui é muito importante porque o que tem de cristão, de pregadores que vão para Israel ficar pregando ali, ele falou o seguinte: nosso trabalho não é convencer também ninguém ao judaísmo. Olha só que interessante. Ele falou o seguinte: olha, eu não tenho assim incumbência de convencer a minha igreja a se tornar judaica, ou seja, judeus, mas obedecer a Torá, obedecer os mandamentos de Deus. O papel que o pastor está fazendo na igreja é para que o povo venha voltar a amar a Torá e voltar a amar a palavra de Deus, de volta às suas raízes, né, do cristianismo no primeiro século, que totalmente voltado para a Torá. Tá aí, pessoal, olha que legal, hein? Legal essa matéria. Se você gostou desse testemunho, desse vídeo, deixa o seu like, a sua opinião. E aí, será que você teria coragem de dizer para o seu pastor: pastor, que tal nós abraçarmos a Torá, guardar o sábado, obedecer às festas? Teu pastor falaria assim: o que você quer judaizar a igreja? Eu tenho certeza que o seu pastor vai falar isso. Porém, se o seu pastor for sensível à voz de Deus, ele vai dizer o seguinte: vamos orar, porque se é para Deus, vamos fazer o melhor. E eu tenho certeza, imagine se todas as igrejas guardassem o Shabat, guardassem os mandamentos, obedecessem às festas da Bíblia. Seria ótimo, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Deus os abençoe. Voltaria a qualquer momento com estudos, notícias. Por isso que é muito bom você ficar ligado e antenado, porque esse canal aqui nós estamos trabalhando com força para levar a Techuvá, a mensagem. Por isso que o nome do canal é Derek HaHaim, o caminho da vida. Ok? Vou ficando por aqui e que Deus vos abençoe na Shalom do Eterno.